E salve, salve pessoal, já estamos aqui no ringue para mais uma Batalha de Capas. Um oferecimento do UFC Ultimate Fight Capas. E com certeza hoje, nessa noite, a gente vai ter algumas lutas bem legais, bem emocionantes aí. E se você não conhece esse quadro Batalha de Capas, a gente tá aqui nesse ringue colocando capas do mesmo filme de diferentes edições de diferentes mídias, nesse caso VHS e DVD, para lutarem e decidirem aqui qual é a melhor capa. E sem muita enrola, sem muita conversa, a gente já vai começando para os dois lutadores da noite. Já entram no ringue aí e já estão se degladiando, que é o filme Sonâmbulos. Isso mesmo, a gente tem aí do lado esquerdo Sonâmbulos do VHS, a capa do VHS, e os Sonâmbulos, que é a capa do DVD. Já estão aí um de frente para o outro e a luta já tá rolando, hein? A gente olha aí que a capa do VHS tem três rostos aqui, três pessoas. E a gente tem tudo isso envolto por sombra, por escuridão, com as frases "eles se alimentam de seu medo. Está na hora do jantar". E a gente percebe que tem uma boca aqui, uma boca com dentes irregulares e dentes pontudos logo no canto inferior direito. Admito que é uma capa que eu não gosto, eu acho uma capa esquisita. Tem enfileirado aqui esses três personagens, ok, mas a gente tem uma escuridão, uma coisa que parece que foi mal colocada, essa boca que não representa nada, fica um negócio meio assim. Tudo bem, você sabe que vai ter algum monstro aí de dente pontudo, é vampiro, é lobisomem, o que é isso? Você não dá pra saber muito, é um negócio que diz e não diz nada, é mal, na minha opinião mal feito, não mostra equilíbrio na capa e não tem muita representação, eu não gosto. E do outro lado temos aí o DVD, essa edição do DVD, que tem uma capa que mostra a mesma disposição dos personagens, só que mais no canto superior esquerdo a gente tem o nome Sonâmbulo centralizado aqui embaixo com essa marca de garras, né, que arranhou. Diferente da capa do VHS, a marca de garras ela pega o A e o M, diferente de só o M no VHS, com a cor diferente também. E ao invés daquela boca, aquele negócio que fica feio, que não diz nada assim, a gente tem os gatos aqui em um campo e a casa ao fundo numa arte que é muito bonita, com esse céu lindíssimo aqui pintado. E com uma frase um pouco diferente: eles vivem para a noite, vivem para matar e vivem para sempre. A gente tem aí uma disposição que, na minha opinião, fica bem melhor esse design aí, fica bem mais bonito, tá? Fica bem superior à capa do VHS. Então a gente tem aí, como vencedor dessa primeira luta da nossa noite, da Batalha de Capas, a gente tem o vencedor Sonâmbulos, capa do DVD. Muito mais bonito, muito mais autêntico, com muito mais identidade e, na minha opinião, atrai muito mais para você querer saber o que tem no filme. E já vamos começando aqui a segunda batalha da noite, que é com o filme O Quinto Elemento. E mais uma vez na esquerda a gente tem a capa do VHS e à direita temos aí o Quinto Elemento, capa do DVD. Esse filme que é um filme maravilhoso, eu gosto pra caramba, um filme com Bruce Willis, com Gary Oldman, Milla Jovovich, e é um filme muito bom, é um filme super bem humorado, com personagens, na minha opinião, bem memoráveis, e na minha opinião, esse filme merecia um pouco mais do sucesso do que ele aparenta ter, porque é um filme muito bacana, eu adoro esse filme aqui. E a gente já tem aí a capa do VHS, gente. A gente tem aqui ó, o Bruce Willis, a Milla Jovovich e o Gary Oldman, que é mais ou menos que o vilão. Mais ou menos não, ele é o vilão aí, né, do filme. A gente tem algumas naves espaciais aqui, com o céu estrelado ao fundo. Já deixa claro um pouco da temática desse filme aí, né, na capa do VHS. A gente tem algumas luzes aqui que trazem um brilho para os rostos que estão aqui em cima, para os rostos que estão aqui em cima. A gente tem o Quinto Elemento escrito aqui com uma fonte que brilha. É brilhante. Na verdade, essa capa, quando você vê ela pessoalmente, eu tenho aqui,
isso tem um brilho mesmo, tem um brilho que dá vida à capa, vai dar vida à capa, né? Que pela foto a gente não pega isso bem. E é tudo que a gente tem aqui. Já a capa do DVD, a gente vai ter mais personagens aqui dispostos. A gente tem ainda meio que como, não vou dizer nem centralizado, mas aqui em cima, maior um pouco, a gente tem o Gary Oldman, o Bruce Willis, a Mila. A gente tem eles disponíveis numa ordem um pouco diferente. A gente tem aquele apresentador lá, intergaláctico, irritante. A gente tem... Eu não lembro que personagem é esse aqui, esse cara mais velho aqui, eu não lembro não vou mentir. A gente tem os carros da polícia, os carros voadores. A gente tem esse céu meio preto, azul e com essas nuvens alaranjadas, como se estivesse entardecendo. E a gente tem a cantora Alien, que aparece no filme também e tem um certo papel nesse filme, tá? E a gente tem aqui uma coisa que é ao fundo, que eu não sei se é o táxi do Bruce Willis, não fica muito claro. E a gente tem uma frase: este filme está a ponto de explodir esse filme está a ponto de explodir. Esta é a viagem. Tem uma coisa que me incomoda nessa capa do DVD, é uma coisa de Photoshop que fica muito, mas muito artificial. Bicho, eu acho essa capa um pouco caótica para começar, meio caótica demais, sabe? Tem a cantora aqui na frente, aí tem o outro personagem, o apresentador logo meio atrás, numa posição parecida, que é da cantora, assim, o rosto levantado, o braço aberto. E aí tem outro personagem aqui, aí vem uns carros passando pela frente, e eu acho muito caótica. Segundo, uma saturação de cor que, na minha opinião, deixa horrível isso aqui. É como se a pessoa pegasse lá no Photoshop, fosse na saturação das cores e deixasse quase no máximo. Aí fica tudo estourado dessa forma, você perde o contorno das coisas, entendeu? Você vê aqui que o rosto aqui já perde um pouco de contorno, de relevo de rosto, fica aquela coisa saturada mesmo com as cores. Na minha opinião, foi uma tentativa de trazer aquele design de desenho, de coisa de arte desenhada, de pintura que a gente via assim nos VHS. Mas fica um negócio muito artificial, Photoshop escancarado assim. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto muito disso. Ainda mais quando coloca essa saturação lá no talo, né? É um negócio que, na minha opinião, fica artificial, fica esquisitaço, assim. Não fica nem como se fosse foto e não fica nem como se fosse desenho, nem nada disso. Eu não gosto. Eu acho muita informação colocada loucamente aqui na capa. Enfim, eu nem acho que a capa do VHS é a melhor coisa do mundo também. Eu não acho, não é a melhor coisa do mundo. Mas se eu tenho que decidir nessa luta aqui, o vencedor, quem marca mais pontos nessa batalha, é a capa do VHS. Parabéns ao Quinto Elemento, capa do VHS, vencedora da segunda luta da noite, marcando aí mais pontos. E já seguimos rapidamente para nossa terceira luta da noite, que é com um filmão, um filmaço, um filme que eu gosto pra caramba. Na minha opinião, foi um filme que trouxe um novo respiro, um novo ar pro terror, quando ele estava já começando a precisar um pouco disso. Na minha opinião, inaugurou e popularizou uma nova forma de se fazer terror. É o filmaço A Bruxa de Blair. E mais uma vez temos aí do nosso lado esquerdo a Bruxa de Blair capa versão VHS e a Bruxa de Blair capa versão DVD. Mas aí fica uma questão, essa capa versão de DVD eu tenho quase 100% de certeza que é do remake que fizeram aí, que é um filme já mais novo, e que fizeram o remake do Bruxa de Blair clássico. Não importa, é tudo Bruxa de Blair e a gente vai perceber como é que essa luta vai acontecer, hein? A capa do VHS, a gente tem aqui uma personagem que é uma dos personagens centrais, né? Um dos 3 personagens que tá perdido nessa floresta para gravar um documentário, né? Eles se perdem, eles não conseguem voltar para a cidade e quanto mais eles tentam se achar, mais eles se perdem e aí acontecimentos bizarros vão acontecer. Então, essa cena é uma cena, na minha opinião, icônica do filme. É a cena que ela tá se filmando numa barraca, morrendo de medo, ela começa a chorar. É muito, muito legal a tensão psicológica que esse filme causa. Na verdade, é um terror muito mais psicológico do que um terror de jumpscare ou de aparecer monstros e qualquer coisa do tipo. A gente tem aqui o logozinho, né? Que é
aquele negocinho feito de galho que a gente tem aqui em cima, e a frase: em outubro de 94, 3 estudantes desapareceram em uma floresta perto de Burkittsville, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, as imagens foram encontradas. Já deixando muito claro e instigante aqui o que é esse filme, que é um documentário que foi encontrado, e o filme é todo levado como uma coisa real, algo que explodiu mentes assim na época que saiu. Eu, quando assisti esse filme, eu achei que era verdade, ficava me perguntando com meus amigos o que poderia ter ali de pistas naquele filme que fossem incongruentes com a realidade, a gente pensasse: isso não é verdade não. A gente ficava discutindo isso, véio, pra você ter ideia. Uma época que a gente não conseguia ter acesso à internet assim tão facilmente, e aí era difícil encontrar essas informações, entendeu? Então a gente passava tempo discutindo isso, assim, impressionado com o filme. Enfim, e escrito aqui embaixo: A Bruxa de Blair, escrito em vermelho. E claro, temos aqui como fundo, compondo esse fundo, atrás do rosto da mulher, uma escuridão, e que na parte superior aqui vai dando formas a árvores, mostrando bem onde se passa esse filme. É noite, é escuridão, é terror, se passa numa floresta, e a gente tem a face do medo aqui, diretamente exposto pela cara da atriz. Muito bacana, né, a capa. E a gente tem aqui a capa do DVD, que é um vermelhaço, um vermelho bem bonito, inclusive, uma tonalidade muito legal de um vermelho claro assim, né? E a gente tem como se quem olhasse assim de baixo, sabe, da floresta, olhasse para cima e visse os galhos das árvores formando o que é o logo mesmo que a gente encontra lá no VHS pequenininho em vermelho lá em cima. E tudo isso como silhuetas, como sombreado, tudo tá como se fossem sombras, né? A gente não vê os detalhes mesmo das árvores e dos galhos, não. É tudo sombra, silhuetas no fundo, com esse vermelho no fundo, criando um contraste bem legal. Escrito embaixo: Bruxa de Blair, a lenda nunca foi tão real. Aqui não deixa tão claro, né? Eu não sei se o remake também é filmado como um falso documentário, como foi o VHS. Mas pouco importa, a gente está aqui analisando capas, a gente está aqui nessa luta de capas. E eu já vou dizer quem eu acho que venceu. Olha, é uma luta que, sinceramente, é uma luta que fica muito empatada, muito bem disputada. A Bruxa de Blair de VHS marca aí muitos pontos, mas a Bruxa de Blair de DVD não fica atrás, marcando muitos pontos também. É uma luta que ficou perto do empate, mas a vencedora é a Bruxa de Blair do DVD, porque eu acho que artisticamente é muito mais bonito. A capa do VHS acaba passando talvez uma mensagem, uma função, tem uma função melhor de passar uma mensagem, de instigar a curiosidade, mas em termos de arte a capa do DVD ganha esse vermelho com esse sombreado e todos esses contornos que os galhos vão fazendo e formando a logo e tudo que está ao redor aqui. É muito legal, é muito bonita. Certamente eu gostaria muito mais de, por exemplo, ter um pôster como esse do que um pôster como se fosse a capa do VHS. Vencedora da terceira luta da noite, a capa de DVD. E agora a gente vai chegando para última noite. A última luta da noite. É isso aí, a última luta da noite. Com um filme muito divertido, um filme que eu adoro, eu acho muito bacana, que é um filme de comédia, tá? Mas é um filme de uma comédia assim bem esperta, uma comédia bem inteligente, não é exatamente o besterol. É o filme Dogma, uma comédia aí que une o céu e o inferno, e é muito legal, é muito legal. E mais uma vez, do lado esquerdo, como sempre, a gente tem aí a capa do VHS, e do lado direito a gente tem a capa do DVD, uma edição especial, e essa aí a gente tem a edição francesa, mas essa edição especial ela tem essa mesma capa aí em vários lançamentos, em vários países, tá? E aí, minha gente, a gente tem a capa aqui do VHS. No VHS a gente tem os dois anjos, que são personagens centrais aí, os motivadores de toda a história do Dogma. A gente tem do outro lado alguns personagens, um filme que tem um elenco assim, né? Um elenco muito conhecido, um elenco muito bacana. E a gente tem eles iluminados assim, meio que pelos céus mesmo, porque é uma comédia, mais uma vez, que envolve toda a filosofia cristã ao redor dela.
A gente tem essa luz, então, como se eles estivessem saindo de uma porta do céu mesmo, com esse céu atrás aqui, essas nuvens meio avermelhadas, quase como se fosse a demonstração do apocalipse. E a gente tem os outros personagens aqui no fundo, beleza, com escuridão aqui que não mostra o corpo deles inteiro e tal. Os personagens, a gente vê que eles estão, ao mesmo tempo que eles parecem posar ali olhando para a capa, a gente tem no canto direito o Chris Rock aqui e aquele cara que fez o do Harry Potter lá. Meio que um pouco até que desconexos, eu diria, um pouco fora de proporção da cena. Mas está aqui com o Dogma, com a fonte aqui bem característica, né, do Dogma, essa fonte que é uma fonte meio religiosa mesmo, eu não sei como é que eu explico isso. E em cima a gente tem divertido, atrevido e loucamente irreverente. Na minha opinião, realmente descreve bem o filme. E a gente tem a capa, edição especial do DVD, que é muito legal mesmo. Tem muito mais elementos, bem mais elementos, né? A gente tem os personagens centrais aqui, e aí, isso, nesse sentido é um pouco parecido. A gente tem outros personagens laterais, aí a gente tem em cima outros personagens, embaixo a gente tem aqui o padre, né, a estatueta do Jesus e tal, a gente tem aqueles jovens que são os capangas lá do demônio, do Satanás e tal, e a gente tem o monstro aqui, que é o Gorgon. Eu esqueci o nome dele, mas que é o monstro que sai da privada, é feito de cocô, né? E aí a gente tem a mesma fonte do Dogma, tudo numa cor bem amarelada. A gente tem um pouco do conceito de luz mais saturada aqui no meio, ao redor dos personagens, e a coisa alaranjada mais nas extremidades. Algo que pega um pouco dessa paleta de cores que a gente tem lá na capa do VHS, mas transforma isso de uma maneira mais uniforme e ainda mais aparente na capa toda. O que é que eu acho legal aqui é que essa capa do DVD, ela é desenhada, ela é uma pintura. O que, na minha opinião, sempre dá mais personalidade à coisa, velho. É incrível como essas pinturas são legais. E essa do DVD tá muito, mas muito bacana mesmo. Muito bacana esse estilo desenhado aí. Então, eu diria que, de uma forma até que tranquila, sem querer desprezar a capa do VHS, que não é ruim, mas não é a melhor coisa do mundo, a capa do DVD edição especial é a grande vencedora da última noite do Batalha de Capas aqui. Capa do DVD vencedora. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as lutas da noite. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que é que você achou dos vencedores. Foram lutas justas? Foram legais? Vocês concordam? Deixa aí nos comentários que eu sempre tô lendo, tô sempre respondendo. E eu acho muito importante ter os comentários aqui pra gente levar o vídeo além do vídeo. Falou, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.